silenciou, inclusive. Deixa eu só... Enfim, por conta dos meus problemas de conexão, Nara e todos os demais, às vezes eu vou desligar minha câmera, tá? Se por acaso tiver o retorno vindo aqui para mim com falhas ou travando, eu desligo aqui para facilitar a transmissão. Não há problema, Luciano. Fica à vontade em relação a isso. Bom, boa tarde. Então, desculpa, Alexandre, vou sinalizar também que estou como... Assim, meu computador está em reparo, então estou num velho laptop de 2008, que está aguentando, mas assim, como ele está totalmente desatualizado, eu estou super limitado nos recursos, tá? E então, às vezes, ele desliga sozinho. Então, só estou avisando, tá? Caso aconteça. Tudo bem, tudo bem. Nós já assimilamos esses imprevistos aí das mediações informacionais, né? Já está tudo no cômputo geral. Bom, boa tarde a todos e a todas, os convidados, professores avaliadores que compõem a banca, a mestranda que agora vai defender seu trabalho na área, e a todos que nos veem, que nos escutam, e essa defesa ficará aí gravada no canal da pós-graduação em Geografia e pode ser assistida em outros momentos. Bom, essa é uma sessão oficial do programa de pós-graduação em Geografia, mas exatamente do curso de mestrado. Eu sou Alexandre Pereira, orientador da mestranda Nara Gabriela de Souza Silva, que ao longo desse percurso, mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, Nara é a primeira a defender da sua turma, e ela hoje vai defender suas ideias, seus argumentos, o trabalho que construiu, e que intitulou Complexos Turísticos, Imobiliários e Governanças Locais, Uso Corporativo do Território e Governança do Litoral Metropolitano do Nordeste Brasileiro no século XXI. Então, como é de praxe, acredito que todos que aqui assistem já sabem como funciona uma sessão de defesa, mas explicarei. Inicialmente, eu apresentarei os professores convidados que leram o trabalho de Nara, que vão fazer suas considerações, vão elencar questões para que Nara se defenda no sentido do argumento científico. E, na sequência, nós faremos a avaliação. Então, como é que funciona? Eu farei a apresentação dos professores, Bertrand e Luciano. Na sequência, repassarei o tempo para que a Nara faça a exposição, em torno de 20 a 30 minutos. Lembrando que essa exposição é uma exposição pública, mas que, na verdade, ela tem muito maior poder de comunicar os principais resultados de Nara, porque, na verdade, o trabalho escrito, depois de aprovado, quando for aprovado, se for aprovado, ficará disponível no repositório da UFC. Os professores Luciano e Bertrand tiveram acesso, lógico, ao trabalho com antecedência, e as suas considerações se baseiam na leitura, na interpretação que fizeram do trabalho escrito entregue por Nara aos professores. Né? A apresentação é para que os colegas que agora assistem tomem ciência do caminho de pesquisa de Nara, que foi financiada pela CAPES, né? Financiada pela agência, nossa agência de fomento, a principal da pós-graduação, a quem também nós agradecemos, ela depois pode fazer isso. Então, Nara terá de 20 a 30 minutos. Na sequência, nós passaremos a palavra aos colegas, se Luciano e Bertrand assim acharem inconveniente. Vamos usar o critério das distâncias, da geometria. Sei que nós estamos falando aqui pelos meios remotos, então isso cai por terra, mas aí nós podemos começar por Luciano, que fala lá do Rio, e depois por Bertrand, que fala de Recife, né? Acho que é Recife, né, Bertrand? Cidade? Isso. Na sequência, Nara se colocará pelas falas, e por fim, eu também falarei rapidamente, não como um arguidor, mas apenas para colocar algumas questões que acho importante, e na sequência da fala de Nara, nós vamos pedir ao público que se retire, para que a banca avalie, exatamente depois faremos o anúncio
da avaliação, se é aprovado ou não o trabalho, que hora será exposto. Bom, antes de passar a palavra à Nara, agradecer o convite, quer dizer, o aceite ao convite que eu e Nara fizemos, ao professor Luciano Muniz Abreu e também ao professor Bertrand Kozik. O professor Luciano, alguém que a gente já trabalha, de certa maneira, juntos lá no Cilitur, que é um grupo de pesquisas que tem a sede lá em Pernambuco, de onde o Bertrand fala, né? O Cilitur, para quem não sabe, é um grupo recém-constituído, se comparado a outros, né? Mas recém-constituído, multidisciplinar, que envolve arquitetos, geógrafos, turismólogos, estatísticos, é sediado lá na Universidade Federal de Pernambuco, e Cilitur significa o grupo de pesquisa que estuda cidades litorâneas e turismo. Então, o Luciano, ele é professor da universidade, professor associado da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? E também tem uma participação direta, componente, integra o programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e políticas públicas da mesma universidade. Luciano tem experiência e tem trabalhado fortemente em pesquisas, em orientações, a organização de eventos, né, em temas relativos a essa tríade, né, arquitetura, urbanismo e turismo, com uma ênfase superior, né, uma ênfase maior, arquitetura, urbanismo, planejamento regional e turismo. É também um dos líderes do grupo de pesquisa Cilitur, junto com a professora Cristina. Então, agradeço aí a participação do Luciano, apresentar. Estou sintetizando o currículo dos professores, lógico, né? Mas depois vocês podem consultar lá na plataforma Lattes. Já o professor Bertrand Kozik é alguém com quem nós trabalhamos também há um certo tempo, em participação de bancas, em propostas e elaboração de projetos, inclusive aprovamos há pouco tempo, né, Bertrand? Uma boa notícia. O Bertrand tem uma proximidade, já participou de bancas aqui do programa, com o professor Eustógio, que também faz um debate conosco. Então, o professor Bertrand é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco e trabalha com diferentes ênfases, mas, sobretudo, em predominância na geografia econômica, e Bertrand já discutiu, já produziu textos e falas e palestras acerca de portos, cidades, globalização, território, desenvolvimento territorial e turismo em paisagens emergentes. Pelo apresentado, né, sinteticamente, lógico, peço até desculpa aos professores pela síntese, né, a gente sempre deixa algo falar, mas o público que assiste tem a certeza do gabarito, da segurança e da importância dessa banca para a avaliação do trabalho da Nara Silva. Tá bom? Então, agradeço novamente a participação dos excelentíssimos professores. Na sequência, eu passo agora a palavra à Nara. Tudo bem, Nara? Você tem, novamente, 20 a 30 minutos. E eu peço para que todos que assistem desliguem o microfone, tá bom? Para evitar ruídos e barulhos. Por favor, Nara. Boa tarde a todos. Vocês estão escutando bem? Como o professor já apresentou, né, meu nome é Nara Gabriele de Souza Silva e o meu trabalho é intitulado Complexos Turísticos Imobiliários e Governos Locais, Uso Corporativo do Território e Governança no Litoral Metropolitano do Nordeste Brasileiro no século XXI. O trabalho ele foi dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro reprodução do espaço litorâneo metropolitano no século XXI a partir dos complexos turísticos imobiliários, onde a gente faz uma discussão da introdução desses empreendimentos até as características deles e o cenário atual desses complexos no Nordeste brasileiro. O segundo capítulo, que é a governança nas novas espacialidades urbanas, políticas urbanas e a emergência da escala local, onde a gente faz uma discussão
entendendo a questão das escalas, né, em que se formam esses empreendimentos, os processos socioespaciais envolvidos nesses processos, nesse fenômeno, e introduz também a discussão sobre as políticas urbanas envolvidas na implantação dos empreendimentos no Nordeste. E o terceiro capítulo, que ele trata do estudo de caso do nosso trabalho, que é o Complexo Aquiraz Riviera, intitulado O Aquiraz Riviera e a Governança Urbana em Aquiraz, onde a gente adentra essas questões já trabalhadas de uma forma mais específica, né, no estudo de caso, fazendo uma análise mais completa a partir desse empreendimento, seguido pelas conclusões do trabalho. Na introdução, nós temos a apresentação do que seriam esses complexos turísticos imobiliários, que vem se apresentando de uma forma muito forte nos municípios, especialmente metropolitanos do Nordeste brasileiro. Eles são estruturas sofisticadas que reúnem, correlacionados ou não, um conjunto de equipamentos de estadia, lazer, negócios, entre outros, seguindo um planejamento considerável de nível urbanístico, a partir da formulação de master plans que compõem em alto nível de detalhe o desenvolvimento de uma articulação, uma sinergia entre os empreendimentos componentes dentro deles, a fim de promover uma valorização mútua desses, né? A diversidade de empreendimentos ela é considerada desde a formulação desses master plans. Todavia, a realização deles ela é dependente da articulação entre os investidores e desses com o Estado, sendo a incorporação dos lotes dos complexos impulsionados pela existência de um empreendimento âncora, geralmente representado por um resort de luxo. O recorte que a gente usa no trabalho são os complexos turísticos imobiliários em funcionamento no Nordeste brasileiro, e o estudo de caso, como eu já mencionei, é o Aquiraz Riviera, localizado no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Nós temos como objetivo geral da pesquisa compreender o modelo de gestão dos espaços litorâneos metropolitanos do Nordeste brasileiro com a presença dos complexos turísticos imobiliários, a partir da relação entre governos locais e o setor privado no século XXI, e os objetivos específicos, identificar e avaliar as estratégias de planejamento, implantação, funcionamento e os arranjos de governança que se estabelecem nos CTIs, analisar os marcos legais e instrumentos políticos e normativos envolvidos na realização dos CTIs nas múltiplas escalas e com os espaços onde os empreendimentos se instalam, e avaliar o modelo de governança praticado nos complexos turísticos imobiliários, distinguindo as relações de controle e responsabilidade no ordenamento urbano entre os setores público e privado, a partir das políticas de atração de investimentos, de ordenamento territorial e licenciamento ambiental e da gestão de serviços urbanos básicos. Sobre os principais procedimentos metodológicos, nós temos a pesquisa documental, que compreende a coleta de um conjunto de dados secundários divididos em 3 eixos, quais seriam as configurações socioespaciais dos estados estudados, as ações dos agentes produtores do espaço litorâneo metropolitano, desde os investidores privados e desses com os governos estaduais e municipais no processo de governança dos espaços litorâneos, que foram tirados de 4 principais fontes: documentos comerciais dos empreendimentos, notícias e matérias jornalísticas, a partir da busca por palavras-chave entre os anos 2000 e 2020, diários oficiais dos municípios e dos estados,
entrevistas com informantes chaves com representatividade em instituições públicas de áreas técnicas das secretarias da Prefeitura Municipal de Aquiraz. E o terceiro eixo de dados seriam as ações públicas nas diferentes esferas, a partir dos instrumentos políticos. A nível estadual, destacamos principalmente as políticas públicas para o desenvolvimento do turístico, promoção de infraestruturas, instrumentos de cooperação político-privada, como os protocolos de intenção, políticas público-privadas, os licenciamentos e fiscalizações de obras de grande impacto, entre outros. A nível municipal, as renúncias fiscais, os planos diretores, a lei de uso e ocupação do solo, licenciamento e fiscalização de obras de impacto local, entre outros. Como principais resultados obtidos no primeiro capítulo, nós temos a constatação de uma inter-relação de fatores políticos, econômicos e culturais envolvidos na realização desses empreendimentos de grande porte. Nesse primeiro capítulo também foi feito toda uma retrospectiva sobre a difusão turístico-imobiliária no Nordeste brasileiro, onde a gente conseguiu entender de onde veio, o que veio antes dos complexos turísticos imobiliários e que possibilitaram a vinda desses empreendimentos de grande porte agora no século XXI, né? O cenário anterior e também o cenário que o complementa regionalmente, de uma série de tipologias de empreendimentos turísticos imobiliários que vem se desenvolvendo na região, até ao fenômeno que a gente aborda com mais ênfase, que são os complexos turísticos imobiliários. Os critérios utilizados nessa pesquisa para definir o que denominamos por complexos turísticos imobiliários foram os seguintes: empreendimentos que agreguem componentes turísticos imobiliários associados à oferta de serviços diversos, compreendendo áreas totais na ordem de centenas de hectares com atrativos naturais e a localização em um dos 9 estados da região Nordeste brasileira. A partir disso, de toda uma pesquisa, o levantamento de pesquisas anteriores realizadas sobre empreendimentos da mesma tipologia, dos mesmos portes, nós chegamos ao cenário atual de empreendimentos na região Nordeste, que seriam um total de 12 empreendimentos, entre 6 já em funcionamento e 6 em fase de planejamento. Os 12 estão localizados nos estados da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, com destaque para o estado da Bahia. Na Bahia, o principal município é Mata de São João, que agrega os 3 empreendimentos classificados em funcionamento, todos com área superior a 130 hectares, distâncias médias entre 60 e 180 quilômetros dos aeroportos internacionais, e entre os empreendimentos em funcionamento, todos foram inaugurados até o ano de 2010. Desde então, nenhum outro empreendimento foi inaugurado, e dezenas de outros empreendimentos que haviam sido apresentados desde o começo dos anos 2000 já foram abortados, né? O planejamento já foram totalmente interrompidos, e apenas 6 aparecem atualmente como planejamento em aberto nesse cenário.
Aqui tem a espacialização desses empreendimentos no Nordeste brasileiro, onde a gente pode ver em azul os já inaugurados, em vermelho os não inaugurados. Todos os inaugurados estão localizados em municípios metropolitanos. No caso do Ceará, tanto a leste como a oeste da metrópole, da capital, né, Fortaleza. No caso de Pernambuco, tem apenas um empreendimento, que é o Reserva do Paiva, localizado no litoral sul de Recife, a Recife. E na Bahia, como eu já mencionei, os 3 empreendimentos em funcionamento estão localizados no município de Mata de São João, no litoral norte baiano. A partir desses dados, nós aprofundamos a discussão do processo de implantação desses 6 empreendimentos que estão já inaugurados, para entender as correlações que existiram no processo de implantação. E alguns desses dados vão ser mais sintetizados no capítulo seguinte. No segundo capítulo, a governança nas novas espacialidades urbanas, políticas urbanas e emergência na escala local, nós discutimos algumas tendências da urbanização no Brasil, que explicam também esse movimento que o Nordeste brasileiro, principalmente os municípios litorâneos metropolitanos, vem vivendo com a implantação desses grandes empreendimentos. A emergência do empresariamento urbano, que é um processo socioespacial, assim se pode dizer, que tem rebatimentos nesses municípios de forma diferenciada, de forma específica, mas que tem rebatimentos importantes. E a gente adentra de uma forma mais forte o que seriam o grande diferencial, digamos assim, da pesquisa, que são as ações governamentais e os instrumentos de política urbana. E a espacialização e os rebatimentos espaciais desses a partir da implantação dos complexos turísticos imobiliários, né? A gente faz isso a partir de 3 eixos, que seriam as políticas de atração de investimento, as políticas de ordenamento territorial e licenciamento ambiental, e as políticas de provisão de serviços urbanos em função dos empreendimentos. Eu trago agora os principais exemplos das ações governamentais e do uso dos instrumentos de política urbana em função dos empreendimentos. No estado do Ceará, no ano de 2003, o governo do estado assinou um protocolo de intenções com o objetivo de assegurar o início da construção do empreendimento turístico, então denominado Acrais Golf Beach Villas, visando a implementação das ações conjuntas das partes, que seriam a Prefeitura Municipal de Acrais e a Sociedade Empresarial Acrais Hotelaria e Turismo, representada por Francisco Ivan Sá Dias Branco, representante do Grupo M. Dias Branco, proprietário das terras onde o empreendimento foi construído. Na mesma época, definindo não apenas o que é legal, mas também o ideal para a cidade, a Prefeitura de Acrais aprovou o decreto municipal considerando o caráter de relevante interesse público do empreendimento Acrais Golf Beach Villas. Na Bahia, a Prefeitura de Mata de São João formulou uma série de leis que tornaram o território do município atrativo para empreendimentos turísticos e criavam condições legais favoráveis a estes, com destaque para as leis municipais 203 e 204 de 2004, que declararam
como utilidade pública e inequívoco interesse social as obras, atividades, planos e projetos dos empreendimentos Iberostar e Reserva Embaçaí a serem implementados no Distrito Turístico e Ecológico da Orla do município de Mata de São João. Outros importantes instrumentos é a parceria público-privada, que tem, no caso do Reserva do Paiva, seu principal exemplo no Nordeste. Em Pernambuco, foi instituído o Programa Estadual de Parceria Público-Privada, cujo comitê gestor definiu como prioridades dos projetos Sistema de Saneamento Básico para toda a região metropolitana de Recife, a ponte e sistema viário do projeto Reserva do Paiva, a duplicação da PS 60 e o sistema de saneamento básico da Reserva do Paiva e do Complexo Industrial e o sistema de saneamento básico do Suape. As obras relacionadas à viabilização do Complexo Reserva do Paiva aparecem, então, com grande destaque, demonstrando o interesse do governo em promover a obra. No Ceará, alguns dos exemplos dos investimentos do Prodetur podem ser vistos no litoral de Aquiraz, que teve como principais ações a obra de saneamento básico e abastecimento de água e a rodovia que liga a Vila do Cumbuco ao Resort Vila Galé, a criação do sistema de esgotamento Vila Galé, associados às obras do trecho 5 do Eixão das Águas, conhecido como Canal da Integração, que abastece o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que fica bem próximo do empreendimento, e possui um desvio para abastecer a atividade turística no Cumbuco, em virtude do Resort Vila Galé Cumbuco. Também no Ceará, no caso do Vila Galé, a Prefeitura Municipal de Aquiraz concedeu incentivos fiscais e tributários à empresa Vila Galé Brasil Atividades Hoteleiras por meio de decreto municipal, concedendo benefícios sobre o IPTU, IPTI e alguns outros impostos. Em Pernambuco, o município de Cabo Santo Agostinho, através de lei, também institui um programa de incentivos fiscais para fomentar a instalação de atividades econômicas e geração de emprego e renda da Zona Especial de Turismo, Lazer e Moradia Reserva do Paiva, que garantiu incentivos fiscais na redução do ISS e do IPTU. E entrando no terceiro capítulo, né, que é o estudo de caso do Aquiraz Riviera, nós temos como objetivo avaliar o modelo de governança praticado e as dinâmicas que envolvem a gestão dos novos territórios, aqui representados pelos complexos turísticos imobiliários, distinguindo as relações de controle e responsabilidade no ordenamento urbano entre os setores público e privado, a partir de variáveis que abordem as alterações no zoneamento e no uso do solo em função dos CTIs e a gestão das principais funções urbanas nesses espaços. Aí dividimos entre os eixos, né, abordados, no eixo da políticas de atração de investimento. A gente traz algumas características do protocolo de intenções já mencionado, que, por exemplo, tinha como obrigações do Estado a provisão de infraestrutura pública com a implantação e melhoria do sistema viário, sistema de saneamento básico, fornecimento de água, sistema de energia elétrica, de comunicação. Também a infraestrutura pública direta com a implementação do sistema viário, incluindo iluminação pública, paisagismo e sinalização. Também garantia que as empresas concessionárias de serviço público, como a CAGES e a COGE, integrantes da administração estadual, efetuarão investimentos de acordo com o plano de investimentos, e o Estado se comprometeu também a desenvolver todos os esforços e adotar todas as providências necessárias
para que as empresas concessionárias de serviços públicos não integrantes da administração estadual, como a Coelce e a Telemar na época, efetuassem investimentos de acordo com o plano de investimentos. As obrigações do município eram conceder os benefícios fiscais, como a redução da alíquota fiscal relativa ao imposto sobre os serviços e a isenção tributária do imposto predial e territorial urbano, como foi demonstrado que a prefeitura de fato fez por meio de decreto municipal. E também isentou a sociedade empresarial e terceiros as taxas de alvará de construção relativas às construções previstas nesse contrato. Também foi aprovada a lei estadual em 2004, autorizando e obrigando a aplicação de recursos resultantes do financiamento junto ao BNDES, entre outros empreendimentos voltados para o desenvolvimento turístico do Estado, na execução específica do projeto de implantação de infraestrutura para o empreendimento Aquiraz Riviera Golf Beach Villas, que passou a ser denominado Aquiraz sobre as políticas de ordenamento territorial e licenciamento ambiental, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Aquiraz, a área em que se localiza o complexo Aquiraz Riviera é classificada como área de interesse ao turismo 2, no trecho denominado área de interesse turístico do presídio, de acordo com a localidade mais adensada existente em sua área. E aí tem uma série de critérios que criam benefícios, que ditam as condições para os empreendimentos se instalarem nessa área. Sobre o licenciamento do empreendimento, em 2002, foi entregue à SEMASSE o EIA referente ao projeto de implantação do empreendimento, e a SEMASSE expediu um ofício em resposta à apresentação desse documento, informando que não poderá conceder a licença ambiental para o complexo, haja vista sua localização em dunas móveis na Praia do Presídio, município de Aquiraz. O empreendedor solicitou, então, uma nova análise do processo de licenciamento e a SEMASSE concedeu a licença prévia referente ao plano diretor do empreendimento. Desde o ano de 2008 até os dias atuais, o Ministério Público Federal tem denunciado inconsistências em relação à proteção ambiental na construção do empreendimento. Mas segue tudo da mesma forma devido a essas licenças, né, que garantem a realização, que garantiram a realização e garantem o funcionamento do empreendimento. Sobre as políticas de provisão de serviços urbanos em Aquiraz e no complexo Aquiraz Riviera, nós temos um dado super relevante, que é que sobre o suprimento de água no município de Aquiraz é realizado através de 3 sistemas de abastecimento de água operados pela CAGES, tendo como manancial em comum a Lagoa do Catu. Desses 3 sistemas, um na sede, um no distrito de Tapera e um no Aquiraz Riviera, dá para notar como o sistema do Aquiraz Riviera tem uma extensão muito grande em relação às ligações ativas dele, ou seja, em relação à área que ele
a área, o número de população que ele abastece, né? Em relação, por exemplo, ao distrito de Itapera, que tem uma extensão muito pequena em relação ao número de ligações ativas e, consequentemente, de população que ela serve. No âmbito da gestão dos recursos hídricos no Ceará, o Comitê de Bacias Hidrográficas da região metropolitana de Fortaleza, que tem como objetivo ajudar a definir os rumos da gestão das águas nas bacias hidrográficas, resolver impasses hídricos e garantir a segurança hídrica de territórios. E para tal, de 4 em 4 anos, é eleito um comitê para integrar a gestão participativa dos recursos hídricos dos reservatórios da região. No último comitê das bacias metropolitanas, foram definidas 60 instituições membro para compor o comitê, né? Desses, 12 do Poder Público Estadual e Federal, 12 do Poder Público Municipal e 18 da sociedade civil e 18 usuários. Dos 18 usuários, 12 são grandes empresas, dentre elas o Condomínio Aquiraz Riviera e o Hotel Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos, um componente do Complexo Aquiraz Riviera, né? Demonstrando a força desse empreendimento na gestão dos recursos hídricos do Ceará, né? O peso político que eles exercem na região. No Complexo Aquiraz Riviera, o principal sistema de abastecimento de energia utilizado é elétrico, distribuído pela Enel. Há uma subestação de energia elétrica dentro do complexo e a distribuição interna é de fiação subterrânea. Em 2014, o governo estadual, por meio de decreto, abriu crédito suplementar superior a R$ 192 milhões, considerando a necessidade de realocar dotações orçamentárias da Secretaria de Turismo, entre outros projetos e atividades referentes à implantação da infraestrutura de energia elétrica do Aquiraz Riviera. Em 2015, o governo também declarou como utilidade pública a desapropriação de um imóvel para a construção e implementação de uma subestação de energia elétrica, em razão do cumprimento dos acordos do protocolo de intenções para a realização do Aquiraz Riviera. A gente sistematizou essas informações nesse infográfico de linha do tempo, que mostra todas as ações governamentais e os instrumentos de política urbana usados na implementação do Complexo Aquiraz Riviera. E, como conclusões do trabalho, nós temos que a difusão do modelo de empreendimento denominado por complexos turísticos imobiliários demonstra a importância do capital global e dos atores internacionais em projetos de desenvolvimento de projetos com impacto local e regional, mas os estados e municípios desempenham um papel crucial nesse processo, ao passo que são responsáveis por exercerem as ações de fomento necessário para o avanço das atividades. Nesse sentido, considera-se que a forma como os estados e municípios intervêm no setor turístico imobiliário, através das práticas de planejamento diferenciado em relação aos projetos de incorporação, podendo ser mais passivas ou mais ativas, são fundamentais para o desenvolvimento, para o desenho do desenvolvimento desigual dos empreendimentos no espaço regional. A análise do desenvolvimento das atividades turísticas imobiliárias na região Nordeste revela uma relação direta com a capacidade de ordenamento do uso do solo, da provisão de serviços urbanos básicos e da articulação em políticas de atração de investimento
especialmente com o uso da extrafiscalidade tributária pelos poderes públicos nos níveis municipal e estadual. A implementação de infraestruturas urbanas e os incentivos fiscais são assim constituídos enquanto estratégias de desenvolvimento local oferecidos pelo Estado para a atração de investimentos internacionais, sob a alegação de aumento do produto interno bruto, geração do emprego e fortalecimento da atividade turística e da economia local como um todo. O aparelho do Estado é complexo, e embora não tenhamos nesse estudo aprofundado teoricamente sobre o tema, é possível extrair algumas observações importantes acerca do ordenamento jurídico, da importância de políticas institucionais que garantem a independência dos órgãos públicos fiscalizadores, dos demais poderes do Estado, como deve acontecer em relação ao Ministério Público Federal, e mais especificamente dos rebatimentos espaciais da atuação dos vários órgãos e níveis do Estado. A análise, com enfoque nas práticas governamentais e nos usos dos instrumentos de política urbana, demonstrou que a forma como os estados e municípios intervêm no setor de desenvolvimento imobiliário e de turismo através das práticas de planejamento diferenciado em relação aos projetos de incorporação, são fundamentais para o desenvolvimento desigual dos empreendimentos. Os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará apresentaram governos com práticas ativas, desencadeando em políticas de atração de investimentos estrangeiros eficazes. A manutenção dos empreendimentos resultantes, entretanto, se dá por um investimento proporcional ao atraído por parte dos governos. A problemática na provisão de serviços coletivos, nos serviços de água e saneamento, na infraestrutura viária, de energia e mesmo de comunicação, produtos da governança urbana local e das desigualdades das políticas governamentais de alocação dos recursos entre os territórios se reproduzem em todo o território nacional. A adoção do caráter político ante ao social na alocação dos recursos nos municípios é responsável pela manutenção das estruturas que perpetuam as desigualdades socioespaciais no país. A governança urbana reproduz em escalas diferentes a governança de empresas privadas, quando prioriza espaços específicos em detrimento da cidade como um todo. Dá-se, assim, a produção de ilhas de prosperidade, cidades dentro das cidades, dotadas de todos os direitos e infraestruturas que os demais territórios historicamente não têm acesso. Apesar de não se adentrar à análise dos territórios adjacentes aos complexos e do município como um todo, encontra-se evidências de que a produção dos empreendimentos autossegregadores, como os complexos turísticos imobiliários, reforçam as desigualdades socioespaciais existentes e aumentam a pressão sobre as áreas de fragilidade ambiental. Os governos locais assumem esse risco em nome da ideia de desenvolvimento econômico a ser promovida, os riscos reforçados pela fragilidade da capacidade de fiscalização e controle, especialmente das municipalidades, deixando os territórios, recursos naturais e paisagens passíveis de serem completamente explorados pelo capital. Aqui tem as referências do trabalho, e é isso. Obrigado, Nara, pela apresentação.